Olá, meu nome é Gabriele Leandro Braz, sou médica gastroenterologista e trabalho na Clínica Gástrica Usuri. Hoje eu venho conversar com vocês para desmascarar algumas mentiras da internet sobre intolerância à lactose. Então, primeiramente, devemos conversar o que é lactose, né? Então, a lactose é um carboidrato que é encontrado no leite e seus derivados e é conhecida popularmente como o açúcar do leite. Então, para fazer a digestão desse açúcar, o nosso organismo ele necessita de uma enzima que é produzida no intestino que se chama lactase. Então, quando não há produção dessa enzima ou há produção desta enzima lactase, só que em pouca quantidade, a gente não consegue fazer a digestão adequada dessa lactose. Ela não sendo digerida adequadamente, ela é fermentada, dando os sintomas popularmente que a gente conhece, como flatulência, dor abdominal, distensão, diarreia. Então eu venho aqui conversar hoje com vocês sobre algumas mentiras, que a gente vê na internet. Primeira delas, a intolerância à lactose é o mesmo que a alergia alimentar. Isso não é verdade. A gente sabe, a gente já conversou aqui antes, que a intolerância alimentar ela acontece quando a gente não tem a enzima lactase que vai fazer a digestão desse açúcar, que é chamado lactose. Então, dessa forma, o organismo ele não consegue digerir corretamente a lactose, causando diversos desconfortos abdominais, dentre eles a diarreia e a distensão. Já a alergia ao leite, por sua vez, ela é uma reação exagerada imunológica do sistema imunológico, diante a proteína que é encontrada no leite e não o açúcar, como que acontece na intolerância à lactose. Então, são duas coisas diferentes, tá? Segunda mentira, todos os pacientes que são intolerantes à lactose devem excluir totalmente o leite da sua dieta. Também não é verdade. A quantidade de lactose necessária para provocar os sintomas vai depender de pessoa para pessoa, e vai depender ainda mais da quantidade de lactose que está sendo ingerido. A grande maioria das pessoas ela vai conseguir ter uma melhora dos sintomas quando faz uma pequena diminuição da quantidade de lactose ingerida na sua dieta. A gente sabe que as principais fontes que contêm grandes quantidades, grandes concentrações de lactose são os alimentos como leite condensado, leite em pó, achocolatados, cappuccino, que eles possuem bastante quantidade de leite em pó. Então esses alimentos têm uma maior quantidade de lactose, ocasionando em maiores sintomas. Outros alimentos que são derivados do leite, que sofrem um processo de fermentação mais prolongado, tem uma quantidade menor de lactose. Então, alguns pacientes podem fazer ingestão desses certos alimentos que são derivados da lactose, que contêm menos quantidades de lactose, e não terem sintomas. Então, aqui, o que a gente deve fazer num paciente que é intolerante à lactose não é retirar totalmente da dieta o leite e seus derivados, e sim, diminuir a ingestão dos leites e dos seus derivados para que tenha uma concentração menor de lactose ingerida numa dieta. E não necessitando, então, de grandes modificações na dieta e tantas restrições. A terceira mentira, que vem na internet, a gente costuma ver que qualquer paciente que fazer a retirada completa da lactose e dos seus derivados vai ter uma vida saudável. E isso também não é verdade, A retirada total e definitiva do leite e seus derivados, ela já vai fazer com que você tenha carências nutricionais muito importantes, dentre elas, carência do fósforo, carência do potássio, magnésio, vitaminas e principalmente o cálcio. O cálcio ele é muito importante para várias atividades do nosso organismo, tanto para coagulação, tanto para contração muscular, quanto para a formação dos ossos, Ele é importante principalmente nos nossos ossos. Então, se o paciente faz uma dieta restrita, isenta de lactose e seus derivados, ele pode desenvolver quadros de osteoporose, de osteopenia. Então, não é recomendado. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato com nossas redes sociais, entre em contato com a clínica, que a gente vai poder lhe ajudar da melhor forma. Até a próxima!